Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, sou personal organizer e eu quero hoje contar um pouquinho da minha história, um trechinho dela, te mostrar como é possível a gente mudar a nossa vida através da organização. Eu quero agora falar para vocês como que era o meu primeiro eu. Eu fiz um recorte aí da minha vida. Dentro desse recorte eu tenho o meu primeiro eu, mas é claro que eu tive outros eus aí, mas que não vem ao caso. O meu primeiro eu era assim, fazia muita coisa em casa, colocava a rotina doméstica de limpeza como prioridade. Então tudo que eu ia fazer que era importante, primeiro a minha casa tinha que estar limpa. Isso fazia com que eu me atrasasse, isso me fazia com que eu cancelasse compromissos, e me fazia às vezes não querer receber amigos, convidados, pessoas na minha casa, porque eu não tinha limpado a casa. Então isso me podava muito, porque tudo que eu ia fazer, todo movimento, eu tinha que ao menos organizar minha casa. O dia que eu acordava, por exemplo, meio atrasado, tinha filho pequeno, tinha que ir trabalhar e não dei conta de fazer aquela rotininha que eu fazia antes de trabalhar, eu já ia trabalhar frustrada, me sentindo culpada, chateada, com medo da bagunça a hora que eu voltasse. Então, esse era o meu primeiro eu. E eu me cobrava, eu não gostava de sair exatamente porque eu já ficava pensando que aquele tempo que eu estaria naquele lugar, eu deveria estar colocando o meu serviço em dia. E esse negócio de colocar o serviço em dia era infinito, porque parece que eu nunca colocava, sabe? Nunca colocava o serviço em dia. Quando eu ia para almoço de amigos, essas coisas assim, eu era uma das últimas a chegar e eu não me importava. Até porque eu não queria ficar muito tempo lá. Então assim, fulano chamou a gente para almoçar amanhã. Eu já ficava pensando, então amanhã eu tenho que acordar mais cedo, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E nem sempre dava para fazer, porque não tinha um planejamento. Então era um tumulto esse fazer tudo antes de ir. E acabava que eu ia com o horário estourado. Outra hora eu ia me sentindo tão mal, porque às vezes eu até organizei a minha casa, mas fui com o cabelo engordurado, não tive tempo de arrumar, fui de qualquer jeito. Depois chegava lá, eu me sentia feia, eu ficava retraída, porque eu coloquei a casa acima de mim. E por quê, gente? Só medo das coisas tumultuar. E era algo assim que eu precisava muito de arrumar naquele dia, era só sair depois um pouquinho mais cedo. Não era melhor ter cuidado de mim, sair arrumadinha do jeito que eu gosto, curtir e depois falar, ó, vamos um pouquinho mais cedo porque eu preciso arrumar a bagunça que ficou lá em casa. Não era melhor? Mas a gente não pensa. Eu, pelo menos, pensava e acredito que muitas mulheres pensam assim. Não, eu quero deixar aqui o mais organizado possível porque lá naquele lugar que a gente vai, eu quero ficar tranquila. Aí saía afobada, saía atrasada, saía de qualquer jeito. Imagina se eu ia ficar tranquila, com o cabelo engordurado. Não ia, gente. Não ia mesmo. Muitas vezes eu cancelava compromissos também, tá? Às vezes as pessoas falavam assim, Eide, eu vou dar uma passadinha aí mais tarde, não sei o quê. Gente, às vezes eu até inventava coisas, porque eu não tinha arrumado a casa. Mas isso, nesse grau, já parei há muito tempo. Aí o meu segundo eu, ele aconteceu quando eu comecei a olhar e ver que existia técnicas, formas e métodos para eu cuidar melhor da minha casa. Comecei a gostar muito de consumir conteúdos de organização, comecei a detectar aquilo que estava me consumindo muito tempo na hora de organizar minha casa e fui me organizando. Depois eu conheci o minimalismo, fiz o destralhe técnico, que aí ali, gente, eu falei, pronto, eu achei que eu tinha chegado no ápice. Porque eu falei, gente, se eu soubesse que esse destralhe técnico ia me ajudar tanto, por que eu não conhecia esse negócio antes? Porque assim, a vida inteira eu destralhei, eu nunca fui acumuladora, mas eu tô falando do destralhe técnico, daquele que promove autoconhecimento e que você ressignifica muito a sua relação com as coisas que você adquire. Então o destralhe também, ele foi maravilhoso e ele foi responsável por construir o meu segundo eu. Depois, amando, apaixonada por esse tema organização, eu quis estudar. Eu nem fiz assim por mim mesmo, era para produzir vídeo, né? E aí, eu construí o meu terceiro eu. Porque aí eu fiz mais ajustes na minha casa, comecei a ter uma rotina muito mais leve, aprendi melhor ainda a dizer não, aprendi a delegar as funções, mas não delegar da forma que eu delegava. E melhorei os meus hábitos de organização. Vou interromper o vídeo só um pouquinho para mostrar para vocês que está rolando um desafio gratuito, tá? As informações estão lá no Instagram.
Se você quer ser uma dona de casa produtiva, você precisa destralhar a sua casa. Então corre lá, meu Instagram tá passando aí na tela, veja direitinho como que vai funcionar. Te espero lá. E aí eu comecei a fazer a higiene do sono, né, junto com a Alice. Porque como que eu fui fazer com ela? Eu fui obrigada a ter horário para deitar, uma coisa que eu não tinha, tá, gente? Eu dormia muito tarde, eu trabalhava à noite, eu não tava nem aí para a área do sono, tá? Que melhorou muito a minha qualidade de vida, porque eu cheguei a tomar remédios para dormir, né? E graças a Deus já parei, já tem um tempo, né? Eu me formei como personal organizer, então comecei a trabalhar, comecei a produzir conteúdos para vender, até, gente, que eu me especializei em rotina produtiva, né? E aí eu fui estudar mais sobre rotina produtiva, né? E eu conheci um planejamento de rotina que você faz por blocos de tempo. Entendi que eu precisava estar dentro do meu cronograma. Eu precisava estar lá dentro, eu precisava me ver lá dentro. Cadê eu naquele cronograma tão organizadinho para cuidar da casa? Cadê a minha filha? Porque aí minha filha estava assim, estava estudando de manhã, melhorou muito com relação à rotina do sono, mas como que estava a nossa tarde? Eu tirava a tarde para trabalhar. Aí toda hora ela me interrompia, sabe? Mamãe, eu quero comer. Aí eu ia lá, mais ou menos 3 horas, já falei para ela que era 3 horas a hora do lanche, às vezes dava 15 para as 3, 3 e pouquinho, ela, mamãe, eu quero comer. Então eu parava porque era por volta de 15 para as 3 até 3 e meia, que é um horário bom, então para mim tava tudo certo. Aí eu ia lá, preparava o lanchinho dela, voltava para trabalhar, passa um pouco ela com dúvida na tarefa de casa. Aí a gente pode achar que não, mas tudo isso sobrecarrega a gente. Porque às vezes você está num raciocínio trabalhando, às vezes você está fazendo um texto, você está produzindo ali um post, às vezes você está fazendo roteiro de vídeo, às vezes você está ali no texto, na maior concentração, aí a criança vai, te interrompe. Aí eu vi que eu estava não me irritando com ela, mas ficando irritada por dentro. Então muitas vezes nosso estresse vem daí e a gente não sabe. Aí a pressão sobe, você vai no cardiologista, ó, sua pressão tá alta, mas é estresse. Aí você vai, mas estresse, tô trabalhando em casa, tô bem, tô cuidando da minha agenda, não tô pegando tanta coisa pra fazer. E por quê? Agora eu tô até dormindo mais cedo, acordando mais cedo, da onde tá vindo esse estresse? E às vezes o estresse vem disso aí. Esse foi o último ajuste que eu precisava fazer. Colocar o lanche da Alice junto com a tarefa e a louça do almoço. Eu pus tudo junto, porque aí eu trabalho um pouquinho antes do lanche dela, depois eu vou pra cozinha já preparar o lanche, já lancho com ela, tiro um tempinho pra ela, vou sim, gente, lavando louça do almoço, 3 horas da tarde. Gente, isso o dia que o Felipe e a Mel não estão aqui, que estão trabalhando, estão pra faculdade. Quando eles estão aqui, eles assumem, não tem problema nenhum. Quando eu peguei o lanche da Alice, a atividade dela e eu lavar a louça tudo junto, eu fiz um bloco de tempo ali. E o bloco de tempo é exatamente isso, é você colocar junto as tarefas parecidas. Igual, tô lavando louça ali, tô. Aí a Alice pergunta, mãe, tô com uma dúvida aqui. Eu paro de lavar a louça, vou lá e tiro a dúvida dela, porque eu sempre deixo meus filhos fazer tarefa sozinha. Só me chama se tiver dúvida, tá? A não ser, assim, às vezes uma prova, alguma coisa que eles têm dificuldade, aí eu estudo junto. Mas normalmente é assim. Então, eu vou parar de lavar a louça e vou lá e dou atenção para ela, ensino para ela. Eu volto e lavo a louça, porque lavar a louça não exige assim tanto da minha mente, entendeu? Não tanto quanto eu tô produzindo um conteúdo. Eu tô gravando um vídeo aqui, gente, aí vem alguém, bate na porta. Às vezes eu não sei nem mais recomeçar o vídeo. Te tira completamente do raciocínio. E dependendo do serviço que você tá fazendo na hora ali, igual eu tô criando conteúdo digital. Você tá ali no raciocínio, gente, que tudo bem, você vai parar, você vai atender seu filho, beleza, sem problema nenhum, seu filho primeiro, mas você perde a produtividade, você perde parte do seu potencial criativo. Aí a hora que você volta, você não volta da mesma forma. E para eu não ser interrompida, eu preciso criar o bloco de tempo. Que hora que eu vou estar fazendo isso que eu não vou ser interrompida? Então eu preciso atender as necessidades da minha filha
antes de voltar a trabalhar. Então, 15 para as 2, eu interrompo o que eu tô fazendo, aí ela já sabe, ela termina o lanche, escova os dentes, já vai fazer a tarefa. Enquanto eu lavo a louça, eu dou atenção. A hora que ela finaliza a tarefa, ela já organiza o material dela pro dia seguinte, porque tá tudo organizadinho aqui. E aí eu sei que eu finalizei essas coisas importantes com a Alice, entendeu? Depois ela vai fazer as coisinhas dela e eu vou trabalhar. E é um dos horários que mais produz para mim nos dias mais cheios, que aí eu vou trabalhar das 4 às 7. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que eu estruturei a minha rotina, me incluindo, me enxergando no meu cronograma diário. Eu tô lá, o que eu tô fazendo por mim? Eu preciso estar presente ali, igual tá presente o banheiro que eu tenho que lavar, eu tenho que estar lá no meu cronograma. E o que eu vou fazer por mim? Que é autocuidado, né, gente? Então, assim, a minha manhã, que é a rotina da manhã, ela é dividida em 2 blocos. No final do primeiro bloco, eu tenho autocuidado. Na hora do descanso do almoço, que é o outro bloco, eu tenho outro autocuidado, tá? E à noite eu tenho outro autocuidado, que é em relação a respeitar a minha hora de sono. Aí eu procuro dormir sempre no mesmo horário. E aí eu tenho dormido bem melhor. Agora eu parei de sentir aquelas dores de cabeça que eu investiguei e não acharam o que era. E eu acho que era a tensão que tava aqui, ó. E claro, gente, que eu fiz massagem também, né? Uma coisa que eu nunca quis gastar dinheiro com isso, mas eu fui lá, investi, fiz massagem, que é autocuidado também. E a terapia, né? Porque a gente precisa ser cuidado, gente. Não adianta a gente cuidar da casa, cuidar da família. Quem vai cuidar da gente? É claro que a nossa família também cuida da gente. Mas se eu não cuido, eu não recebo esses cuidados que a minha família tem comigo com o mesmo potencial que eles têm oferecido. Então, eu preciso me cuidar. E quando eu contrato um profissional para cuidar de mim, uma terapeuta, uma massoterapeuta, eu estou me cuidando, né? Então, eu parei assim de ter dó de gastar dinheiro com isso. Eu só não vou gastar se eu não tiver. Aí não tem como, mas se eu tenho um dinheirinho, eu vou investir. Às vezes muito melhor aí, igual eu paguei R$150 numa massagem, do que às vezes eu pegar R$150 e comprar um vestido, que eu não preciso. Agora sim, gente, foi um conjunto de coisas, tá? A minha tensão aqui não aliviou só por causa da massagem. É quando você cuida da sua mente através da psicóloga, você cuida do seu corpo através da massagem, se permite também a minha rotina produtiva amorosa. Porque agora ela não é uma rotina produtiva, ela é uma rotina produtiva amorosa. Por quê? Porque ela tá recheada de amor por mim mesmo. Agora sou prioridade nessa rotina. Não significa que eu vou fazer tudo por mim primeiro para depois fazer pelos outros. Não precisa ser dessa forma, mas eu preciso fazer por mim. Que seja antes de todo mundo ou um pouquinho depois de resolver algumas questões. Mas eu preciso estar incluída no meu calendário, na minha agenda, no meu cronograma, tá? Eu preciso me ver lá e não ver só a casa. Porque assim, uma coisa é cronograma de limpeza e organização da casa. Isso é uma coisa. Agora, planejar a sua rotina não é rotina de limpeza, é toda a sua rotina. A sua rotina, ela começa a hora que você acorda até na hora que você vai dormir. Como você está lidando com as tarefas do dia a dia? Você precisa limpar a casa, você precisa fazer almoço, mas elas estão planejadas? Elas estão divididas de forma que seja produtivo? Hoje eu entendi que lavar a louça precisa estar junto com outra atividade. Gente, já aconteceu de eu estar lavando a louça e editando vídeo. Sabe assim, eu edito, boto para subir, lavo a louça, aí paro de lavar a louça, vou lá, faço as configurações. Não pode. Isso não pode. Eu acho que eu tô prestando atenção em tudo e não tô. Então hoje não. Eu vou editar o vídeo, às vezes eu pego 1, 2, 3 para editar, porque agora eu não tenho os vídeos só do canal, né, gente? Eu tenho os vídeos de aula, né? Vídeo que eu faço instantâneo, vídeo que eu gravo para passar para os alunos, né? Então não é mais só do canal. Por isso que eu precisei até diminuir a frequência no canal. Então, eu vou editar vídeo, aí eu vou pensar assim, eu vou ficar 2 horas editando o vídeo. Se eu termino um, eu já passo pro outro. Se eu não finalizei aquele, no próximo horário de editar vídeo, eu começo da onde eu parei. E aí editar vídeo tá dentro do bloco trabalho. Aí eu tenho o bloco casa, que é cuidar da casa, é a rotina doméstica.
Aí eu tenho o meu bloco de autocuidado, que é quando eu descanso depois do almoço, é quando eu tiro uns 5 minutinhos pra mim, pra não fazer nada. Às vezes até ouvir uma música que eu tô com saudade. Essas pausas, sabe, durante assim o expediente, às vezes você não quer parar, porque você quer entregar logo aquele serviço, você quer finalizar, mas tira 5 minutinhos, gente, 3 minutinhos. Só ouve uma música que te faz bem. Fecha o olhinho, ouve uma música e depois volta a fazer o que você tá fazendo pra você ver o quanto você vai ficar mais produtiva. Assim, às vezes você tá no meio do negócio, você não vai parar, né? Mas eu falo quando dá aquele cansaço, assim, a gente não aguenta mais isso aqui. É porque você não aguenta mais mesmo. É o seu corpo dizendo assim, dá uma paradinha. Então pensa nisso. Toda vez que a gente tira umas pausas durante as nossas tarefas, seja no nosso trabalho remunerado, seja em casa, você vai voltar para as tarefas com mais energia. Não pense que você perdeu esses 5 minutos, 4 minutos. Talvez se você não parasse, você ia gastar 15 minutos a mais. Bom, gente, eu falei aqui por cima como e por que eu estruturei a minha rotina produtiva. Bom, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!